Saudações, meus irmãos, meus amigos da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a Catedral Evangélica de São Paulo. Sejam muito bem-vindos a esta nossa lição da Escola Dominical, para a honra e glória de Deus, em primeiro lugar, e para a instrução e favorecer, ajudar o crescimento espiritual de cada um de nós que aqui estamos. Vamos orar para iniciar esta aula do dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, por tua imensa misericórdia de permitir que, ainda de maneira virtual, possamos nos juntar, nos reunir de maneira livre para cultuar a Ti, para aprendermos um pouco mais da Tua palavra e da Tua vontade para a vida de cada um de nós. Que Teu Espírito esteja nos guiando, nos orientando, nos alimentando e abrindo os nossos olhos e corações, para que a sua palavra encontre guarida, seja acolhida nos corações de cada um de nós que aqui estamos. A começar por mim. Lhe rogamos pela misericórdia de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje nós estaremos introduzindo uma série de estudos bastante interessante, que é um estudo temático de um livro, o livro de Salmos, para a nossa edificação. É interessante, só fazendo uma breve introdução ao livro de Salmos, que o livro de Salmos, ele, na cultura judaica, desde os tempos de Davi até os tempos de Jesus Cristo, o livro de Salmos, ele sempre foi visto como um inário. Exatamente. Ele tinha a função de um inário para ser acompanhado nos cultos. Ele tem mensagens tremendamente interessantes, tremendamente profundas. E como um inário, existem composições de muitas pessoas dentro desse livro de Salmos. É um livro relativamente grande, o maior livro da Bíblia, tem 150 salmos, e esses 150 salmos foi escrito por uma variedade de pessoas, exatamente como nossos inários nos dias de hoje. Foi adaptado por uma série de pessoas e sempre trazendo uma mensagem para complementar o culto devido a Deus. No dia de hoje, essa introdução do livro de Salmos, nós faremos a introdução usando 2 salmos, o de número 53 e o de número 14. 2 salmos, logo de início, que eu gostaria de que os irmãos acompanhassem a leitura para a nossa edificação, principalmente porque é bem pequenininho, cada um deles. Salmo número 14. Assim diz a palavra de Deus na tradução da Bíblia que nós normalmente utilizamos aqui na igreja. Assim diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nem um sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio.
tomara de Sião, viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Interessante, esse Salmo 14 é curto, bastante pertinente com a realidade que nós vivemos no dia de hoje. Vamos avançar um pouquinho? Vamos para o Salmo 53. Assim diz o Salmo 53. Terminamos o Salmo 14, vamos ler o Salmo 53. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompe-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nem sequer um. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, exultará então Jacó, e Israel se alegrará. Muito interessante, meus irmãos, que parecem bastante parecidos, mas na realidade são iguais. Esses dois salmos, 14 e o 53, eles são um daqueles casos na Bíblia interessantes para nós vermos, que acontece algo ímpar. Especificamente, esses dois salmos são iguais. E o interessante também que um deles, naqueles títulos, naqueles subtítulos de atribuição, quero lembrar que esses títulos não fazem parte do conteúdo da Bíblia, na verdade foram introduzidos com o decorrer do tempo para uma complementação, mas um deles escreve Salmo de Davi, lá no Salmo 14. E muitos estudiosos contestam isso, principalmente por causa do último versículo, onde é um indicativo de que provavelmente Israel está no cativeiro da Babilônia quando este salmo é composto. Um evento que aconteceu alguns séculos depois da morte de Davi. De qualquer maneira, a ideia aqui é apenas nós olharmos para o conteúdo deste salmo e na implicação que ele tem na nossa vida, cujo tema essencial, a mensagem essencial, é o pecado e a redenção. O livro de Provérbios, ele é um livro bastante interessante, porque ele fala bastante sobre o tolo. E só para vocês terem uma ideia, nós encontramos neste livro de Provérbios 6 palavras diferentes para se falar de tolo. Ou às vezes a gente fala do louco nas nossas traduções. Né? Esse é um tema recorrente, mas que em hebraico tem um significado bastante interessante, porque esses seis palavras utilizadas para louco ou para tolo, né? Essas 6 palavras, na realidade, remetem a uma gradação de tolices. Em outras palavras, existe tolo e existe tolos maiores. E essa gradação, ela começa
com a palavra em hebraico petit, que é o mais bobinho, digamos assim, e vai avançando para Kessil, que é uma pessoa estúpida, para Iwil, que é um idiota, para Rolel, que é um tolo total, um cara sem condições de recuperar, o Nabal, que é o ímpio, né? E vai até o Let, que quer dizer um arrogante tão grande que ele se acha dono de todo o conhecimento. De qualquer forma, o nosso salmo, ele para aqui na quinta categoria, quando ele pega e diz do insensato. Insensato é uma dessas palavras. Então, ela, na realidade, está se referindo aos ímpios, aqueles que vivem em pecado, aqueles que escolhem o caminho de não seguir a Deus. É muito interessante, se os irmãos notarem, que aqui no texto nós vemos bem claro quando Deus fala que corrompe-se, praticam a iniquidade e dizem que não há Deus. É importante contextualizar esta frase quando ele diz assim, não há Deus. Na realidade, principalmente entre os povos antigos, virtualmente não existia sequer uma única pessoa que achasse que não existia Deus. Num mundo onde havia uma situação de tantos mistérios, onde a ciência caminhava ainda nos seus princípios, não havia o grau de desenvolvimento e de comunicação que nós estamos acostumados. Aliás, nem sequer o grau de alfabetismo que nós estamos acostumados nos dias de hoje. Então, virtualmente todo mundo acreditava em alguma forma de divindade. E surpreende quando nós vemos no texto a palavra de que alguém diria assim, não há Deus. Na realidade, o que está querendo dizer nessa afirmação é que a pessoa age de tal forma como se não houvesse Deus. Ele despreza completamente o sentido de Deus e as implicações que Deus pode ter na sua vida. De certa forma, é uma afirmação através da própria vida de que Deus não se importa comigo e com o mundo. Então, na realidade, não é que o cara ache que não existe Deus no sentido de ateu, como nós vemos nos dias de hoje. É no sentido de que a pessoa acha que Deus não se importa, não quer se meter na realidade nossa do dia a dia, a começar com a minha própria vida. E Deus, através do salmista, mostra isso com uma atitude de reprovação, onde ele associa isto à palavra insensato, que no original, como eu disse, se refere a essa quinta categoria de tolo, de bobo, que quer dizer o ímpio, o mal, aquele que decide a viver longe de Deus. Portanto, desde que Deus é irrelevante, que ele decidiu viver, né? Deus não faz parte da sua vida, Deus não existe. Uma coisa interessante é que o Deus da Bíblia, ele é totalmente transcendente. Ele não é um Deus que depende do ser humano. Ele é um Deus criador, um Deus que se revelou e que, através da sua revelação, ele se faz conhecido. Deus se revela através da natureza. Os céus proclamam a glória de Deus. A natureza, tudo conclama o ser humano a abrir os olhos e ver Deus. A natureza e toda a criação, ela revela parte do caráter de Deus. Mas Deus, entendendo as necessidades do ser humano, foi um passo além. Ele se revelou também através do que nós chamamos da revelação especial, que é
através de pessoas enviadas, profetas, para gerar a palavra de Deus, para gerar as escrituras que nos deixa esta revelação especial de Deus para se relacionar conosco através da sua apresentação ao ser humano, através da natureza, revelação natural, e da palavra de Deus, revelação especial, nós podemos conhecer a Deus e desta forma prover o culto a Deus. É muito importante que deixemos claro, e isso fica particularmente claro no livro de Salmos, que é um livro de culto, é um livro de hino, é um hinário, né? Então é importante que nós entendamos que o culto a Deus só acontece na medida que nós conhecemos a Deus. Culto é louvar a Deus. O que é louvar a Deus? Louvar é elogiar, engrandecer, agradecer. Isso é louvar. Ora, mas como eu posso elogiar? Como eu posso enaltecer um determinado feito ou um determinado caráter de parte de Deus se eu não conheço o caráter de Deus? E o caráter de Deus é justamente revelado através da revelação natural e da revelação especial. Aí está a importância de nós entendermos a palavra de Deus e nos envolvermos com esta revelação de Deus. Uma outra coisa que eu acho bastante interessante é que Deus, ele deixa muito claro que o ser humano, ele é livre. Deus, dos seus planos, resolveu criar criaturas pensantes, racionais, com a capacidade de tomar suas próprias decisões. Deus não criou robozinhos. Ele poderia ter criado robozinhos, mas não foi assim que ele fez. Deus quer que o ser humano venha a ele através do seu coração, que se entregue a Deus por sua vontade. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei. Assim diz Jesus Cristo, o próprio Deus. Ele bate no teu coração e no meu coração. É conosco aceitarmos a vontade de Deus em nossas vidas. Uma das coisas que eu acho também relevante para vermos nisso é que o coração humano, ele é corrupto. Nós vemos em Romanos 3, de 10 a 12, que o coração humano é um coração envolto em maldade. Ao contrário do que diziam os iluministas, e infelizmente mesmo hoje, nos dias de hoje, encontramos muitas correntes e pensadores, e até partidos políticos, que imaginam que o ser humano é um cara bom e que é a sociedade que o corrompe. Que, essencialmente, somos todos bonzinhos. Não é isso que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus revela que o ser humano é mau. E, no seu estado natural, o ser humano é incompatível com a glória de Deus. Incompatível sequer para enxergar a glória de Deus. E é o próprio Deus, através do Espírito Santo, que age em nossos corações, age em nós para dar o discernimento, para abraçarmos a Deus, para abraçarmos este relacionamento oferecido por Deus através da sua morte vicária. Portanto, mesmo a nossa conversão, digamos assim, ela não é um fato natural ou de mérito próprio. Porque, como diz a própria palavra de Deus, o coração humano é cego para as verdades de Deus no seu sentido natural. Uma coisa adicional que eu quero somar aqui aos irmãos é que
além do coração humano ser cego para a realidade de Deus, o ponto essencial para nós é que essa renovação do ser humano só acontece por intervenção do Espírito de Deus em nós. Não é mérito nosso isto. E com isso, meus irmãos, eu gostaria de ir essencialmente na parte final deste salmo, onde ele vai falar da redenção, da liberdade, de como acontece e o que acontece com o ser humano quando ele está neste caminho de buscar a Deus e de aperfeiçoar o seu relacionamento com Deus. Vocês reparam que ele diz bem claramente, aqui no texto, a partir do verso 5, por exemplo, tomam-se de grande pavor onde não há com que temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia, os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera que Sião viesse já ao livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Um ponto que é a apoteose desse capítulo, onde ele levanta a problemática, ele levanta também a solução. A solução, essencialmente, vem de Deus. Então, fica bastante claro, por exemplo, nas partes finais, que é de Deus o livramento desta situação calamitosa em que em que vivemos. Vem de Deus a situação onde Ele provê os instrumentos para que saiamos desta situação difícil que o nosso pecado nos colocou. Como ele coloca aqui no verso número 6, ele já fala assim, quem me dera, como eu gostaria. Mas na esperança que Deus faça isso. E Deus faz isso. Deus oferece este livramento. Deus oferece esse livramento através do próprio Deus, através da obra vicária, da obra de restauração do próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Deus oferece-se como um sacrifício vivo para compensar, para pagar os pecados nossos e restaurar este relacionamento com Deus. Restaurar Sião, como diz na linguagem figurada, aqui neste livro de Salmos. Resumindo, meus irmãos, o pecado e a redenção, eles caminham juntos. Para a glória de Deus e a alegria dos nossos corações, ao mesmo tempo que Deus nos proveu do livre arbítrio para tomarmos as decisões das nossas vidas, Deus, na sua onisciência, já conhecia das besteiras que nós faríamos com o nosso livre arbítrio. E, conhecedor dessas besteiras que nós faríamos com este livre-arbítrio, com esse dom de Deus para as nossas vidas, Deus já proveu desde o princípio um meio de redenção, de resgate do ser humano. Esse meio de redenção, de resgate do ser humano, foi um meio que Deus escolheu, extremamente dolorido e penoso, através da morte do seu Filho, Jesus Cristo, para pagar por nossos pecados e prover, através desse sacrifício, a tal da redenção, trazer de novo ao ser humano para as mãos de Deus. Essa é a lição essencial deste salmo. Salmo que, na realidade, ele aparece duplicado na Bíblia, é uma particularidade muito interessante e diferente, é o único salmo que é duplicado. Todos os demais salmos são inéditos, né? E que a temática é justamente sobre o pecado e a redenção.
pecado existe por causa da nossa decisão, por causa da possibilidade do nosso livre-arbítrio. E Deus nos mandou o seu Filho Jesus por causa da nossa redenção. Que Deus seja louvado, que Deus seja exaltado, e que através desses dois salmos muito simples, nós lembremos deste fato. Nós lembremos que vem de Deus a sua misericórdia para nos resgatar do nosso próprio pecado. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos por tua palavra, graças te damos de maneira especial por tua redenção. Graças te damos por ter enviado o teu Filho Jesus Cristo para morrer por nossos pecados. E desta forma restabelecer a nossa relação contigo, Senhor. Te rogamos que teu Espírito Santo continue conosco, para que abra nossas mentes, nossos corações e transformemos-nos a cada dia que passa, para a honra e glória do teu reino. Lhe rogamos. Amém.